O que eu vou contar para você agora revela um segredo. E você deve se preparar, pois poderá sofrer alterações fundamentais na sua visão de mundo. Será que vivemos realmente em uma Matrix? Estamos presos e escravizados nessa visão de mundo? Tudo que eu vou falar aqui são fatos comprovados pela ciência de hoje. Não é apenas uma visão diferente de mundo material, mas sim comprovados pela ciência. Desde que nascemos, somos condicionados a pensar que o mundo em que vivemos é uma realidade absolutamente material. Assim, crescemos sobre o efeito deste condicionamento e construímos toda a nossa vida baseada neste ponto de vista. As descobertas da ciência moderna, entretanto, revelaram a completa diferença entre a realidade e aquilo tudo que você já tem armazenado na sua mente. Toda a informação que recebemos de nosso mundo exterior nos é transmitida por os nossos 5 sentidos. O mundo que conhecemos consiste do que os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nosso nariz cheira, nossa língua saboreia e nossas mãos sentem. Nós dependemos desde o nascimento desses 5 sentidos. Assim, nos conhecemos o mundo exterior apenas dessa forma que é apresentado por esses 5 sentidos. Pesquisas científicas revelam fatos bem diferentes daquilo que chamamos ser o nosso mundo, ou será a nossa Matrix? E todo esse estudo traz cada dia mais e mais a acreditar que realmente vivemos em uma Matrix. Digamos, um mundo externo, então, o que fizer mais sentido e entendimento para você. O famoso professor Frederic Wester explica as declarações de alguns cientistas, afirmando que o homem é uma imagem. Toda experiência é temporária e ilusória, e este universo é apenas uma sombra. E isso está sendo comprovado pelas ciências nos nossos dias. Para você entender tudo isso que eu estou falando, eu vou explicar como captamos as informações do que vemos desse mundo à nossa volta, ok? Como nós vemos. A nossa visão vai acontecendo gradualmente. No momento da visão, partículas luminosas denominadas fótons viajam do objeto até o olho e passam pelo cristalino, onde são retratados e focados na retina, no fundo do olho. Aqui os raios luminosos são transformados em sinais elétricos e transmitidos por neurônios até o centro da visão, na parte posterior do cérebro. A visão realmente ocorre no centro da visão, no fundo do cérebro. Todas as imagens que vemos durante a vida e todos os eventos que experimentamos são, na realidade, experimentados nesse pequeno e escuro lugar. Tanto a minha imagem que você está vendo agora, a linda paisagem de uma viagem maravilhosa que você tanto sonhou em fazer, o seu carro, a sua casa, exatamente tudo que você enxerga fica nesse espaço de poucos centímetros no seu cérebro. Agora vamos pensar melhor alguns conceitos. Quando dizemos nós vemos, na realidade, vemos o efeito dos raios atingindo os olhos convertidos em sinais elétricos e formados no cérebro. Mas vamos pensar um pouquinho mais. O cérebro está fechado para a luz e está sempre em completa escuridão. Assim, não é possível ao cérebro estar ou entrar em contato com a luz por si mesmo. Posso explicar esse fenômeno com um exemplo. Vamos supor que à nossa frente está uma lâmpada acesa e nós vemos a sua luz. Durante o período em que vemos a luz da lâmpada, o interior do nosso crânio e o cérebro estão em completa escuridão. A luz da lâmpada jamais ilumina o nosso cérebro e nosso centro de visão. Mas nós vemos um mundo luminoso e colorido dentro de nosso cérebro sem luz. O mesmo se aplica a
todos os nossos outros sentidos, som, tato, sabor e olfato, que são percebidos no cérebro como sinais elétricos. Desta forma, o cérebro, durante nossa vida, jamais se confronta com a fonte original da matéria existente fora de nós, mas apenas uma cópia elétrica da mesma, formada dentro do nosso cérebro. Neste ponto, somos iludidos a pensar que essas cópias são instâncias da realidade material fora de nós. E o segundo ponto: todos esses fatos físicos nos fazem chegar a uma indiscutível conclusão. Tudo aquilo que vemos, ouvimos, tocamos e sentimos como matéria, o mundo e mesmo o universo são apenas sinais elétricos em nosso cérebro. Por exemplo, vemos uma linda flor, um lindo carro, o nosso companheiro ou companheira ideal, a viagem que tanto sonhamos, mas na realidade, todas essas cenas não estão em nosso mundo exterior, porém em nosso cérebro. As partículas de luz refletidas por todas essas cenas alcançam nosso olho e de lá convertidas em sinais elétricos. Esses sinais são transmitidos por neurônios para o centro de visão no cérebro. O carro, o nosso companheiro ou companheira, a nossa casa, o nosso emprego dos sonhos, a viagem que vemos é, na realidade, o resultado de sinais elétricos em nosso cérebro. Se o nervo conduzido à informação fosse desconectada, todas essas cenas simplesmente desapareceriam. Colocando de forma simples, o carro, a casa, o emprego, a praia e o som do mar que vemos e o seu som que ouvimos é apenas a interpretação efetuada pelo cérebro de sinais elétricos. Outro ponto a ser considerado é a sensação também de distância. Por exemplo, a distância entre você e a tela do computador é apenas uma sensação de espaço formada em seu cérebro. Também, objetos que parecem estar muito distantes na visão de um indivíduo são, na realidade, imagens plasmadas em um ponto dentro do seu cérebro. Por exemplo, alguém que observa as estrelas assume que elas estão a milhões de anos-luz distantes. Na realidade, as estrelas estão dentro de você. É a visão em seu cérebro. Enquanto você vê um filme, você assume que você está em um ambiente, mas na realidade, o ambiente está em você. Você vendo seu corpo o faz pensar que está dentro dele. Entretanto, você deve observar que seu corpo também é uma imagem formada em seu cérebro. Até agora eu falei de um mundo exterior, de um mundo de percepções formadas em nosso cérebro do que nós vemos. Entretanto, como nunca podemos alcançar o mundo externo, como podemos estar certos de que este mundo externo realmente existe? Definitivamente não. Não podemos. A única realidade com que lidamos é o mundo de sensações nas quais vivemos em nossa mente. Nós acreditamos na existência de objetos somente porque o vemos e tocamos, e eles são refletidos para nós por nossas percepções. Entretanto, nossas percepções são somente ideias em nossa mente. Assim, objetos que captamos por percepções não são nada além de ideias, e essas ideias existem apenas em nossa mente. E se tudo isso existe apenas em nossa mente, isso significa que nós somos iludidos por enganos quando imaginamos que um universo e objetos com existência fora de nossas mentes. Imaginar a matéria como tendo uma existência fora de nossa mente é, na realidade, um engano ou ilusão. As sensações que observamos podem estar vindo de uma fonte artificial. É possível ver isto como um exemplo. Primeiro, vamos supor
que podemos retirar o cérebro do nosso corpo e mantê-lo vivo em uma caixa de vidro. Vamos adicionar um computador com toda essa informação e finalmente vamos enviar todos os sinais elétricos que temos, de luz, som, sabor, tato, olfato, para este computador. Vamos conectar este computador aos sensores e sentidos de nosso cérebro, com conectores. E vamos enviar os dados previamente gravados. Quando o nosso cérebro perceber esses sinais, ele vai ver, sentir e viver as cenas que foi apresentado. Deste computador também podemos enviar sinais elétricos referente a imagens e cenas criadas. Por exemplo, podemos mandar sinais referentes ao que percebemos e sentimos enquanto estamos trabalhando em uma empresa de renome, com pessoas bem-sucedidas, em uma reunião de negócios, fazendo uma negociação de milhões de dólares. Nesse estágio, o cérebro pensará que é uma pessoa de negócio sentada em seu escritório. Este mundo imaginário continuará enquanto a estimulação vinda do computador persistir. Nós nunca daríamos conta de que apenas somos um cérebro. E, de fato, é muito simples para nós sermos enganados, acreditando que percepções sem qualquer causa material sejam reais. Isso é o que eu também quero contar sobre o que ocorre em nossos sonhos. Para você, realidade é aquilo tudo que pode ser tocado com as mãos e visto com os olhos. E nos sonhos também podemos tocar com as mãos e ver com os olhos. Mas na realidade, você não tem mãos. Os olhos, eles nem existe algo que possa ser tocado ou visto no sonho. Tomando o que você percebe no sonho pela realidade material, você está preparado para ser enganado. Por exemplo, uma pessoa profundamente adormecida em sua cama pode ver a si mesma em um mundo totalmente diferente em seu sonho. Você pode sonhar que está exercendo um grande cargo em uma empresa, estar se relacionando com uma pessoa super famosa de um filme, estar em uma praia paradisíaca, pode sonhar infinitas possibilidades. Você pode até sonhar que está correndo uma maratona, sem despender de muito esforço. De fato, você nunca se afastou um único passo de sua cama. Em seus sonhos, podem viver em diferentes cenários e se encontrar com amigos, conversar com eles, comer e beber com eles, vivenciar cenas até com pessoas que não estão mais entre nós. Somente quando você desperta do seu sonho que se dá conta que tudo foram apenas percepções. Se somos capazes de viver facilmente em um mundo irreal durante os nossos sonhos, o mesmo pode ser também verdadeiro para o mundo em qual vivemos? Quando despertamos de um sonho, não há razão lógica para não pensar que entramos em um sonho mais longo que dominamos de vida real. A razão pela qual consideramos nossos sonhos como fantasia e o mundo como real nada mais é do que o produto de nossos hábitos e preconceitos. Isto sugere que podemos ser despertados de uma vida na Terra que acreditamos estar vivendo neste momento. Da mesma maneira que somos despertados de um sonho. Você consegue entender toda essa complexidade? Após todos esses fatos físicos, levanta-se a pergunta: se todos os eventos físicos que conhecemos são essencialmente percepções, o que é nosso cérebro? Desde que o nosso cérebro é matéria, como o nosso braço, perna ou qualquer outro objeto, ele também deve ser uma percepção como todos os outros objetos. Um exemplo vai clarear mais este assunto. Vamos imaginar que estendemos os nervos que atingem o nosso cérebro
e colocamos fora da cabeça de onde vamos conseguir ver com os nossos olhos. Nossos olhos estão fora do nosso cérebro. Nesse caso, seríamos capazes de ver o nosso cérebro e tocá-los com os nossos dedos. Neste caso, podemos perceber que o cérebro nada mais é do que uma percepção formada pela sensação da visão e do tato. Então, qual é a vontade que vê, ouve, sente e percebe todos os outros sentidos, se não é o cérebro? Quando vê, ouve, toca e percebe o sabor e o aroma, quem é este ser que pensa, raciocina, tem sensações e diz eu, mim? Um dos importantes pensadores de nossa época, Ken Wilber, também coloca a mesma pergunta. Desde os gregos, os filósofos pensam sobre os espíritos na máquina, o pequeno homem dentro de um pequeno homem. Onde está o eu? A pessoa que usa o cérebro? Na realidade, o ser metafísico que usa o cérebro, que vê e sente, é o espírito, a alma, o que está fora do físico, está fora do material. Você interpreta o seu espírito ou alma, ou como deseja chamar, da forma que melhor cabe a você. Aquilo que você não toca, não escuta e que não pode ser visto. O que denominamos de mundo material é o agregado de percepções vistas e sentidas pelo nosso espírito, a nossa alma, o que está fora do físico. Assim como os corpos que possuímos e o mundo material que vemos em nossos sonhos não possuem uma realidade física. O universo que ocupamos e os corpos que possuímos tampouco têm realidade material. Mesmo que possamos colocar várias objeções, afirmando que matéria é real, a lei da física, a química e biologia nos levam todos ao fato de que matéria consiste em uma ilusão e é inevitável a atualidade de uma matéria metafísica. Este é o grande segredo por trás da matéria. Este é um mundo que eu chamo de visão da Matrix. Este fato é tão definitivo que alarma alguns cientistas materialistas que pensam ser a matéria o absoluto ser. O escritor científico Lincoln Barnett diz no seu livro O Universo e Einstein que, em concordância com a afirmação dos filósofos da redução de toda a realidade objetiva a um mundo paralelo de percepções, os cientistas começaram a se conscientizar da alarmante limitação dos sentidos humanos. Todos esses fatos nos conduzem a uma importante e significativa pergunta. Se as coisas que aceitamos ser o mundo material são, na realidade, formadas por percepções transmitidas ao nosso cérebro, então qual é a fonte de todas essas percepções? Respondendo a essa pergunta, deveremos considerar o fato de que a matéria não tem apenas uma existência autônoma, mas é uma percepção. Assim, esta percepção deve ter sido causada por algum outro poder. Então, isso tudo foi criado. Mas ainda, esta criação tem que ser contínua. Se não fosse uma criação contínua e consistente, então o que nós denominamos matéria desapareceria e seria perdida. Isto pode ser parecido a uma televisão onde uma imagem é mostrada enquanto o sinal da antena é contínuo. Se a transmissão interrompe, a imagem na tela também desaparece. Então, se você cria toda essa realidade que está vivendo hoje, você pode sim criar a realidade que tanto sonha e deseja. Vastos estudos já comprovaram a física quântica. Quer você aceite ou não, ela está aí para ser estudada e colocada abertamente a você. Trazer o autoconhecimento e saber como a mente e as suas emoções criam a sua realidade. Trazemos desde a infância conceitos e paradigmas que nem sempre são os melhores.
desde criança, ou melhor, desde a gestação, já foi gravando e programando todo o subconsciente. Porque somos apenas 5% consciente e 95% inconsciente. Então vivemos imersos numa espécie de Matrix? Isso. Não sou só eu, Gidrosdeck, falando. Será que tudo isso que nos cerca não passa de uma ilusão? Nós criamos a nossa realidade, os nossos fracassos, nossas desgraças. Muitos cientistas, o próprio Elon Musk, que eu admiro muito, já defendeu essa hipótese. Thomas Campbell, um físico que trabalhou há mais de 30 anos na NASA e no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele de convencional não tem nada. Paralelamente à carreira de físico, ele também dedicou há muito tempo à metafísica. O físico Marcus Miller, da Academia Austríaca de Ciências, onde publicou um artigo onde propõe criar um algoritmo com um grande rigor matemático para calcular a realidade objetiva, ou seja, a realidade real. Foi muito bem recebido pela comunidade científica. Então, cada um cria a sua própria realidade. Onde eu quero chegar com tudo isso? Através de todo conhecimento e autoconhecimento, você consegue sim criar a realidade dos seus sonhos. É você que determina se vai ficar nesse mundo ilusório de sofrimento, de escassez, continuar a viver no emprego, na empresa de que não gosta, da falta de amor. Você pode escolher uma vida abundante. Você escolhe se sua empresa terá sucesso ou não. Você determina exatamente a sua vida, se vai ser ruim ou boa, a sua doença ou a cura dela. E como? Através do autoconhecimento, do conhecimento, da clareza, dos seus sentimentos e emoções. Não é apenas o pensamento que cria, é um processo de conhecimento, é um processo de autoconhecimento. É a clareza de tudo isso que vai fazer criar a sua realidade, a sair dessa visão Matrix que foi implantada na sua mente.